Boa tarde, camaradas. Quero começar a minha intervenção por saudar o Presidente do Congresso, nosso camarada Carlos César, e nele toda a mesa. Saudar também em especial o nosso Presidente do Partido Socialista, o camarada Vasco Cordeiro, e o Presidente da Juventude Socialista, o camarada Wilson Ponte. Devolvido que são quase 4 anos do nosso último Congresso, eis que finalmente nos encontramos e é tão bom voltarmos a estar todos juntos, uma grande família socialista que somos. É bom ver, por isso, socialistas do Corvo a Santa Maria, todos juntos, novamente, para refletirmos em conjunto sobre o presente e sobre o futuro dos nossos Açores. E a verdade é que do 17º para o 18º Congresso Regional, muita coisa, como todos nós sabemos, aconteceu nos Açores. Ficamos, em primeiro lugar, como sabemos, nas eleições regionais, ficamos, em primeiro lugar, nas eleições autárquicas e vencemos muito recentemente e de forma concludente as eleições legislativas nacionais antecipadas no passado mês de janeiro. Mas este Congresso marca, por isso, o início de um novo ciclo político. Um ciclo político que nos próximos 2 anos contará com eleições europeias e com eleições regionais. E é para este novo ciclo político que o PS está a preparar e, naturalmente, como sempre o fez ao longo da sua história, sem perder de vista o extraordinário trabalho que conseguimos realizar em todas as freguesias e em todos os concelhos das nossas 9 ilhas. Mas se é verdade que temos um extraordinário legado de obra feita, também é importante ter, como aliás temos, a consciência e a humildade de reconhecer que nem tudo o que fizemos foi bem feito, como disse o camarada Vasco Cordeiro, ou sequer alcançou os resultados que pretendíamos. É por isso que o início deste novo ciclo político é também marcado por esse profundo reconhecimento do muito que aprendemos e que tivemos a oportunidade de aprender nestes últimos 2 anos e, sobretudo, com o profundo reconhecimento e com a humildade de termos ouvido aquilo que os açorianos nos quiseram dizer em outubro de 2020. E é exatamente por isso, por termos tido esta oportunidade, por termos tido este tempo de aprender ao longo dos últimos quase 2 anos, que hoje chegamos aqui ao nosso Congresso Regional com a noção exata do que devemos fazer, por um lado manter intacta a confiança de milhares de açorianos e, por outro, procurar renovar e recuperar a confiança daqueles que nos últimos anos se afastaram de nós, seja por alguma desilusão ou seja por cansaço. E eu faço essa referência porque acredito que muitos de nós sentem e pensam o mesmo. É que depois de outubro de 2020 não era mesmo possível avançar sem esse exercício de reflexão que todos tivemos a oportunidade de fazer. É esse mesmo exercício de reflexão que nos capacita como organização política viva, credível, dinâmica e responsável e que por isso está em melhores condições de servir os açorianos e está à altura dos desafios que temos pela frente. E é neste sentido, de um modo muito rápido, gostaria de destacar no âmbito da discussão da moção de orientação política global 2 ou 3 aspectos que julgo serem fatores críticos de sucesso para a eficácia e para a assertividade das políticas públicas nos Açores nos próximos anos. Tal como aconteceu no país, na última década, a nossa região perdeu população em todas as ilhas. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, os Açores perderam, no total, mais de 4% da sua população. Em alguns concelhos, verificou-se, aliás, a aceleração de fenómenos como a desertificação e o envelhecimento da população. Esta é, naturalmente, uma circunstância que obriga a uma profunda reflexão. A par desta situação, temos também já hoje um problema que ameaça, por enquanto silenciosamente, a nossa coesão social, mas que tem vindo a aumentar e que deve, por isso, merecer igualmente respostas concretas. Refiro-me, naturalmente, ao problema da emancipação jovem. Um problema que está intimamente relacionado com 3 fatores: precariedade laboral, política de baixos rendimentos e um mercado habitacional cada vez mais inacessível. Ora, este problema de emancipação, sem prejuízo de outros fatores que para ele concorrem, é também um fator crítico na abordagem ao problema da baixa natalidade, a qual, como sabemos, impacta fortemente a estrutura demográfica e, por essa via, o nosso desenvolvimento económico. É, pois, fundamental compreender que, quando se diz que, factualmente, a região tem hoje a geração mais qualificada de sempre, sob o ponto de vista académico, tal não nos pode fazer esquecer que essa mesma geração mais qualificada de sempre está a ver defraudadas as suas expectativas no presente
por força destes três grandes fatores que referi, que dizem respeito à precariedade, ao baixo rendimento e à dificuldade no acesso a uma habitação. E isto quanto ao presente, porque esta mesma geração, se olhar em relação ao futuro, irá ver dificuldades crescentes no âmbito da reforma da Segurança Social, que corresponde mesmo a uma bomba relógio para a coesão social em consequência do tal declínio demográfico que referi. E este é um declínio demográfico que inevitavelmente implicará, num futuro próximo, uma afetação crescente de recursos públicos alocados aos setores da saúde e ao setor da segurança social. E estas são circunstâncias que, sob todos os pontos de vista, nos devem fazer refletir também quanto à necessidade de introduzir mudanças de paradigma, quer no mercado laboral, quer ainda na reestruturação dos nossos setores produtivos. A tudo isto, bem como aos desafios e problemas da classe média e dos mais desfavorecidos, o PS tem que oferecer soluções e respostas concretas, como julgo, aliás, que acontece nesta moção de orientação política global. Caros camaradas, quero terminar referindo um outro problema que temos hoje na nossa região. A verdade é que os açorianos estão hoje confrontados com o facto de terem um governo mais preocupado com a sua própria sobrevivência política do que em resolver, em concreto, os problemas que dizem respeito aos Açores. Um governo que, em menos de 2 anos, revelou tiques insuportáveis e intoleráveis de autoritarismo e de perseguição a todos quantos dele discordam e a todos quantos criticam este governo. Um governo, aliás, que na verdade também já nos fez perder à região dezenas de milhões de euros, como se viu recentemente no episódio das agendas mobilizadoras. Um governo que, inclusivamente para disfarçar a sua incapacidade e a sua incompetência, faltou e falta a verdade aos açorianos. Um governo, por fim, que anda à deriva, sem rumo, sem liderança e que não pode nem merece a confiança dos açorianos. É também por isso, camaradas, que e só nos transforma a responsabilidade do Partido Socialista numa responsabilidade crescente e cada vez maior. E esta é uma responsabilidade que advém não só do Partido Socialista ser o partido em que mais açorianos confiam, mas sobretudo porque o PS tem a responsabilidade de resgatar os Açores destes anos de tempo perdido, destes anos de navegação à vista, destes anos sem estratégia para construir um horizonte de esperança para as atuais e futuras gerações. E é nisto que estamos e é nisso que devemos estar concentrados e empenhados. Porque, camaradas, como gosto sempre de lembrar e de citar o nosso fundador, o grande Mário Soares, a verdade é que quanto mais a luta aquece, mais força tem o PS. Quanto mais a luta aquece, mais força tem o PS. Muito obrigado a todos.